Ele está no nosso meio. Ele recebe a adoração do seu povo neste lugar. Como é gostoso quando começamos a adorar e percebemos que o ambiente muda, que a atmosfera muda, que o clima muda, porque a adoração sincera, ela muda o ambiente, aleluia. A adoração que toca o coração de Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Glória a Deus. Deixa eu ver se esse aqui está melhor. Glória a Deus. Deixa aqui, ó. Se piorar, eu menos. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Pega a sua Bíblia. Não, ficou ruim. Ficou ruim. Está muito alto para lá e eu não estou me ouvindo aqui. Por favor. Os irmãos estão regulando ali o microfone, vai ficar bom. Em nome de Jesus, que não fique alto, né? Que não fique estridente. Porque a gente é pentecostal, de vez em quando a gente fala mais alto, né, Manilzinho? E aí fica alto para a igreja. E para mim falar aqui fica desconfortável também, porque eu fico ouvindo lá e não ouço aqui. Abra comigo, queridos irmãos, segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3. Versículo de número 5 apenas. Depois nós vamos meditar um pouquinho nesse texto da palavra de Deus. Glória a Jesus. 2 Timóteo 3, capítulo de número 3, versículo de número 5. Está escrito assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Fecha os teus olhos, oremos. Pai, estamos na Tua presença, já temos ouvido uma porção da Tua palavra, já temos entoado louvores que engrandecem ao Teu nome, e verdadeiramente o Senhor está presente neste lugar. Te pedimos para que o Senhor continue falando ao meu e aos nossos corações, que esta palavra a qual o Senhor tem colocado em meu coração, ela venha ao encontro de cada coração dos teus filhos aqui presentes, e que através do teu Espírito Santo sejamos edificados, consolados, exortados, sobretudo que o teu nome seja glorificado nisso. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos irmãos. Nesse texto a qual o Senhor tem colocado em meu coração, semana passada nós falamos em 1 Timóteo 4,16 sobre o ter cuidado de nós mesmos, ter cuidado da doutrina, ter cuidado da palavra. Mas o Senhor vem trabalhando no meu coração a respeito destes ensinamentos a qual o apóstolo Paulo escreve nesta segunda carta ao seu filho na fé, por nome de Timóteo, um jovem pastor que estava na igreja em Éfeso, e ele passa a ser instruído como que pelo um pai, alguém que o adotara nas suas
viagens missionárias e como um obreiro formado, novo, recém-formado, como entendemos, mediante os ensinamentos, o apóstolo Paulo, ele o instrui. O apóstolo Paulo, então, escreve as 2 cartas a este Timóteo. A primeira carta é tida como escrita logo após Paulo ser libertado da sua prisão domiciliar em Roma, pelo ano 63, 64, quando ele retoma algumas viagens, visita algumas igrejas, ele escreve a primeira carta a Timóteo, orientando, instruindo. Nessa primeira carta a gente vê o capítulo 4, que ele escreveu a Timóteo, no versículo 1, se você quiser ler comigo, está escrito assim, sobre a apostasia nos últimos dias. Ele está dizendo, mas o Espírito, observe que Espírito está com letra maiúscula, ele está falando do Espírito de Deus. A preocupação em instruir aquele jovem obreiro na verdade fundamentada na palavra, na verdade inequívoca, na verdade incontestável. Ele diz, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Estes que o Espírito estava apontando, estava expressamente dizendo que apostatariam da fé. Não eram homens ímpios, não eram homens que não tinham conhecimento, mas eram homens que estavam no contexto da igreja. Eram homens que estavam no contexto da vida pastoral de Timóteo. Mas o Espírito Santo, ou ao Espírito Santo, ninguém engana. Ele diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns que professavam a fé, eles irão se tornar apóstatas, negarão a fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, o princípio, Paulo está falando do Espírito Santo, que é o único que pode e tem que ter voz ativa na igreja, que é o único que traz ensinamentos, que é o único que revela as verdades de Deus à igreja, é o único que conhece as profundezas de Deus e pode trazer essas verdades, essas profundezas, essas riquezas. A palavra incontestável, ela só pode ser expressamente dita através do Espírito Santo. E todo outro qualquer ensinamento, todo tipo de mentira, Paulo está dizendo, provém de espíritos. E aí na sua Bíblia vai estar com letra minúscula, porque a Bíblia ela somente testifica do Espírito Santo de Deus. Qualquer outro espírito que ouçamos, qualquer outro espírito que tenhamos ciência, são espíritos malignos. Não há outro espírito que se comunica com a igreja, no sentido de trazer aquilo que é de Deus à igreja, senão o Espírito de Deus. Então Paulo diz que a origem dos enganos, a origem das mentiras, elas são demoníacas, elas são de espíritos enganadores.
Então estes homens, a qual o Espírito Santo está falando, isso na primeira carta que Paulo escreveu, ele está falando dos últimos dias. Nós entendemos que desde que o Espírito de Deus fora derramado sobre a terra, nós estamos vivendo os últimos dias, porque assim o profeta Joel profetizou, e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Mas o nosso Deus, ele não está preso no tempo como nós. O nosso Deus, ele é atemporal. Na palavra diz que, Pedro escrevendo, que um dia para o nosso Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Porque o Senhor não está neste tempo cronológico a qual nós vivemos. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, eras, séculos. Então o Senhor diz que nos últimos tempos, Paulo já estava falando daquele tempo, mas que dirá no tempo que vivemos hoje? Homens apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Porque o papel do inimigo de nossas almas é trazer engano aos corações, é seduzir o ouvido de pessoas e trazer, arrebatar o seu coração, inclinando, fazendo com que ele se incline para dar ouvido ao que o inimigo tem semeado. Paulo está falando do contexto da igreja. Não está relacionado aos que estão lá fora, está relacionado aos que estão aqui dentro. Pessoas que têm o conhecimento de Deus, mas dão ouvidos a espíritos enganadores, seduzidos, engodados, atraídos por laços malignos, que faz com que os pés se desviem da verdade, que faz com que o coração se volte para a mentira. Devemos atentar ao que a palavra nos ensina, porque estes espíritos enganadores, eles estão agindo 24 horas. Muitos encontrando até mesmo textos fora de contextos para trazer engano aos corações, para ludibriar a mente de pessoas, para fazer com que o coração do homem, sim, o coração de onde é produzido as malignidades, os maus pensamentos, fazendo com que o coração do homem se desvie, fazendo com que o coração do homem se enche, fazendo com que o coração do homem pense que há verdade fora da palavra. Muitos estão tão convictos de mentiras ensinadas por Satanás, muitos estão tão certos, estão no engano, estão vivendo um engodo, estão ludibriados de tal forma que não conseguem mais olhar para a palavra, não conseguem mais sentar para ouvir, não conseguem mais se debruçar
para aprender com o único que pode ensinar, o Espírito de Deus. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Observe que na primeira carta, quando Paulo escreve a Timóteo, preocupado com o que viria, ele já está apontando para o que está na segunda carta, que os estudiosos vão dizer que Paulo já estava no fim dos seus dias, pronto já para ser martirizado em Roma, na sua segunda prisão, anos mais tarde. Se a primeira carta foi escrita aproximadamente 63, 64 depois de Cristo, a segunda carta, quando Paulo está preso para ser martirizado, ele escreve em torno de 66, 67. Aquele jovem obreiro, ele havia adquirido mais experiência. Aquele jovem obreiro, ele havia adquirido mais bagagem. Mas fato é que juntamente com o seu crescimento ministerial, mais pessoas surgiriam. E Paulo então ele é mais explícito no seu ensinamento. Enquanto no título do capítulo 4 da primeira carta ele coloca a apostasia nos últimos tempos. No capítulo 3 da segunda carta, quando ele já está no fim, a sua preocupação de pastor, de instruir, de trazer toda a verdade, que seria para a igreja, que seria para nós, que seria para o povo de Deus, ele diz, a extrema corrupção dos últimos tempos. Não é nada diferente do que nós estamos vivendo hoje. E aqui nós vemos o apóstolo elencando uma lista de, se eu posso dizer, atributos destes que lá atrás deram ouvidos a espíritos enganadores, destes que lá atrás foram seduzidos pelas doutrinas de demônios, porque tudo aquilo que não vem da palavra de Deus, não tem origem na palavra de Deus, não é de Deus. Tudo aquilo que o homem inventa e tenta agregar à palavra, vem de espíritos enganadores, que estão semeando em todo o tempo, no coração de pessoas, que querem fazer mestres para si mesmos, pessoas que não suportam a sã doutrina. E ele diz, nos últimos dias, lá ele está dizendo que o Espírito estava dizendo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Aqui ele inicia o capítulo 4, o capítulo 3, dizendo, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é tempos trabalhosos? É tempo em que se torna cada vez mais difícil, se torna cada vez mais estreito, se torna cada vez mais acirrado viver na verdade da palavra de Deus. Tempos trabalhosos são tempos em que muitos não querem mais ter compromisso com a palavra, em que muitos não querem mais ter compromisso com Deus, muitos não querem buscar mais ter experiências com Deus, muitos não querem mais ter intimidades com Deus. Dias difíceis, dias perigosos, dias em que
Homens que outrora estavam apacentando, homens que outrora professavam esta fé, se tornam como lobos no meio do rebanho, tentando inserir ensinamentos, tentando seduzir os mais fracos. Tempos trabalhosos em que a virtude do Espírito, mesmo o Senhor estando pronto e derramando-a sem medida, sim, porque é um tempo em que do seu Espírito Ele está derramando sem medida. É um tempo em que temos acesso à graça, é um tempo em que temos os dons espirituais, é um tempo em que temos comunhão com Deus, é um tempo em que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Aleluia! Mas é um tempo em que vivemos desprovido de virtudes, mas é um tempo em que vemos muitas aberrações, é um tempo em que vemos abundantes heresias, abundantes ensinamentos errados. Estes são os tempos difíceis que a igreja vive. Estes são os tempos difíceis que eu e você vivemos. Mas se o Senhor chamou eu e chamou você para viver nesse tempo difícil, é porque Ele sabe, é porque Ele conhece, é porque Ele conhece a tua estrutura, é porque Ele sabe a tua maturidade. Se Ele nos trouxe para caminhar nestes tempos difíceis, é porque temos a certeza de que Ele em todo o tempo estará ou está conosco. Aleluia! Se estamos vivendo neste tempo difícil, é porque fomos forjados para ser fortes. Você foi forjado por Deus para ser forte, porque já diz um ditado, que tempos fáceis fazem homens fracos, mas tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos difíceis formam uma igreja forte. Tempos trabalhosos formam uma igreja fundamentada. Tempos trabalhosos formam uma igreja firmada na rocha. Tempos trabalhosos não é para qualquer um. É por isso que o Senhor te chamou neste tempo. É por isso que o Senhor te sustenta neste tempo. É por isso que o Senhor te levanta neste tempo. É por isso que o Senhor te fortalece nesse tempo. Aleluia! Quantos problemas, quantos levantes, mas você ainda está em pé. Foi lido aqui no profeta Isaías que nenhuma ferramenta, eu fiquei pensando, irmã Kátia, que a ferramenta ela é forjada, ela é preparada para uma finalidade, para uma profissão específica. Um pedreiro não tem como trabalhar com a ferramenta do mecânico. E assim qualquer outra profissão. Um bom profissional, ele precisa ter boas ferramentas. Então ferramenta ela é preparada para algo específico. E o inimigo de nossas almas, ele forja, ele prepara ferramentas distintas para cada um de nós. Porque cada um de nós temos as nossas fraquezas, temos os nossos pontos vulneráveis. Para cada um de nós há uma ferramenta que o inimigo desenvolve, mas sobre todas elas o poder de Deus destrói. Aleluia! No texto que ela leu fala de ferramenta e fala de língua que se levanta. E sempre o inimigo usa alguém para nos atingir por palavras,
por ataques verbais, por acusações, línguas que, como diz Tiago, são como peçonhas mortal, que incendeiam um bosque. Mas a palavra diz que nem a ferramenta, e nem a língua, nem um levante, nenhuma afronta, nada vai prevalecer. Aleluia. Os tempos podem ser difíceis, mas o Senhor derrama o seu poder para te fortalecer. Sabe a base que você recebeu? Porque aqui estamos como crentes que recebemos uma base, que recebemos um ensinamento, que fomos discipulados, que fomos instruídos, que fomos ensinados no caminho correto. É por isso que hoje, os tempos difíceis, nós vemos muitos se desviando, muitos se afastando. E a palavra diz: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas no meio de muitos, a gente ainda vê um remanescente fiel. No meio de tantos que não dão valor mais para a palavra, do seu lado tem alguém que valoriza o ensino da palavra. Aleluia. No meio de muitos que apostam a fé, que apostam da fé, no meio de muitos que dão ouvidos a espíritos enganadores, nessa igreja, neste tempo trabalhoso, ainda tem homens e mulheres que dão ouvido especificamente ao Espírito de Deus, que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus, que se deixam ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui que quer e deseja e ouve a voz do Espírito de Deus. Aleluia. Se o tempo é trabalhoso, o Senhor está dizendo para você: eu te fortaleço. Se o tempo é trabalhoso, o Senhor te forma como um homem forte para este tempo, como uma mulher forte neste tempo. Por quê? Porque o inimigo não vai conseguir destruir aqueles a quem o Senhor já escolheu. Porque muitos são os chamados, mas são poucos os escolhidos. Olha para essa pessoa que está do outro lado e diga assim: ó, você foi escolhido para estar aqui nessa noite. Você foi escolhido por Deus para este tempo. Você foi escolhido por Deus para este tempo, como Esther. A morte estava decretada, mas de repente ela é confrontada a dizer: quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te levantou. Eu quero declarar: foi para este tempo que o Senhor te chamou, foi para este tempo que o Senhor te vocacionou. Aleluia. Enquanto os muitos, está escrito na palavra, muitos têm somente aparência de piedade. O ditado dos antigos, a minha mãe diz: as aparências enganam. O homem se engana pelo que vê, mas Deus não se engana pelo que vê no exterior, porque Deus não está preocupado com o exterior, Deus olha o interior. Até mesmo um profeta, você conhece, Samuel, se enganou pelo que viu. É este é o escolhido do Senhor. Aqui está dizendo que homens da igreja, da palavra, vão ter a aparência de crente. E é incrível como que neste tempo muitos estão preocupados apenas com a aparência, estão preocupados com a apresentação. Mas enquanto eu meditava neste texto, o Espírito de Deus falou expressamente no meu coração: a aparência é coisa que o homem vê. A aparência, ela traz a reputação. Muitos estão preocupados com a imagem, com a reputação.
E às vezes a reputação é de uma boa pessoa. Às vezes a reputação é de um homem normal, um homem bom. Às vezes a reputação não diz nada contra. Me faz lembrar daquele jovem rico que se aproximou de Jesus, preocupado: Senhor, bom mestre, como é que eu vou herdar a vida eterna? O Senhor diz: olha, cumpra a lei. Eu já faço tudo isso. Aos olhos de todos ele era irrepreensível, ele tinha uma boa reputação, ele tinha uma boa aparência. Mas o Senhor olha para ele e diz assim: falta alguma coisa ainda. Porque o meu Deus não olha a reputação o homem vê. O meu Deus, ele olha o caráter. Muitos podem até ter uma boa reputação, mas diante de Deus estão com caráter manchados. Porque nessas qualificações que ele coloca anteriormente, pelo exterior não se identifica. Por fora não dá para perceber. Porque ele diz: esse tempo trabalhoso, é esse tempo que eu e você estamos vivendo, nós vamos conviver com gente assim. É por isso que nós precisamos ter o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus é chamado de espiritual. E o espiritual ninguém engana. O crente espiritual, ele discerne tudo. Aleluia. O crente espiritual, ele vê além do que os outros estão vendo. Aleluia. O crente que tem o Espírito de Deus não se deixa ser enganado. O Espírito de Deus não permite que ele seja enganado. E aqui está dizendo: serão homens amantes de si mesmos. Meu Deus, eu fiquei pensando, parece com tanta gente que a gente ouve, que estão preocupados apenas com os seus próprios interesses. E deixa eu dizer, isso aqui não conflita com o que eu disse a semana passada, não. Porque a semana passada eu falei assim: ó, tem cuidado de ti mesmo. Mas não está falando para ser amante de si mesmo. E Jesus ensinou: ó, precisa amar a Deus e ao próximo como eu vos amei. Porque ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. O amor de Jesus, o amor sacrificial. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo: serão homens amantes de si mesmos. É aquela religião que o irmão da quarta-feira pregou aqui, presbítero Carlinhos. Aquela religião que é meu, e o resto que se vire. Tem muitos que não estão preocupados com o próximo. A palavra de hoje em dia é chamada de empatia, muitos não têm. E isso são atributos, eu não sei se o nome seria esse, mas isso são qualificações, eu não sei se o nome seria esse. Isso são características, talvez se encaixa melhor, que não se vê pelo exterior. São homens que têm a aparência de piedade. E a piedade nós aprendemos a semana passada. E Paulo diz: ó, exercita-te na piedade. E a piedade é uma vida consagrada a Deus. A piedade é uma vida devocional a Deus. Homens que têm uma aparência de que é santo. Cuidado com quem fica batendo no peito e fica dizendo que é santo. Cuidado. Quem procura se autoafirmar com as suas próprias palavras, que fica dizendo, que fica se afirmando,
que fica se amostrando, que fica se dizendo melhor. Porque tem gente que é assim, se você falar uma coisa, se você contar uma bênção, a bênção dele é maior que a tua. Tem gente que se você contar que Deus te revelou algo, a revelação dele vai ser melhor que a tua. Tem gente que se você contar um testemunho, o testemunho dele vai ser melhor que o teu. Tem gente que não consegue dar testemunho da palavra, não consegue falar de Jesus, ele só consegue falar dele. Porque eu fiz, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu faço, porque comigo é assim. Eu já cansei de ouvir assim. Tem até a aparência de piedade, talvez você já tenha convivido com alguém que tem a aparência de piedade, mas com as suas atitudes, com as suas práticas, com o seu comportamento, eles negam a eficácia. Porque a piedade, a devoção, a consagração a Deus, ela faz com que a vida do crente produza uma eficácia espiritual. Ela traz resultados. Quem anda com Deus não fica batendo no peito, dizendo que ora de madrugada, que ora de manhã, que ora mais do que você. Quem anda com Deus, você começa a ver Deus na vida dele. Ele não precisa dizer que Deus está com ele, você vai ver Deus agindo através da vida dele. Quem é cheio de Deus não fica dizendo, batendo no peito, eu sou homem de Deus mesmo, não mexe comigo que eu sou homem de Deus. Deus, quem tem o Senhor na vida, as pessoas em volta, nós vamos olhar e vamos ver, verdadeiramente é um homem cheio de Deus. Porque veremos o resultado da piedade. Mas Paulo está dizendo que a extrema corrupção dos últimos dias, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães. Parece tão simples, não é verdade? Parece tão comum, mas a palavra está escrita que estes homens são os mesmos que lá no capítulo 4 ele escreveu: estão dando ouvidos a espíritos enganadores, estão seguindo doutrinas de demônios. Porque as doutrinas são os ensinamentos que são seguidos. Pode estar na igreja, pode estar participando do coral, pode estar participando do departamento, pode estar sentando no banco dos obreiros, mas se no seu coração não estiver verdadeiramente convertido ao Senhor, à sua palavra, e estiver seguindo doutrinas de demônios, nós estamos vendo só a aparência de piedade, mas a eficácia dela é negada. A eficácia da piedade não é demonstrada. Desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele não vai deixar ser enganado. Quem tem o Espírito de Deus, ele vai permitir que você identifique pessoas que você conhece, que ouve, porque não tem como alguém se dizer que é de Deus, alguém se dizer que é servo de Deus e ter a prática. E talvez você pense, você se lembre
Você traga à memória alguém que é assim, que tem uma aparência de piedade, parece tão bonzinho, mas não está conforme Jesus ensinou, que pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa não dá fruto ruim. E muitos não estão dando bons frutos. E o que evidencia um caráter cristão, um caráter moldado por Deus, moldado pela palavra. E o evangelho é isso, é mudança de caráter. É quem mentia não é mentiroso mais. Quem era desobediente não é mais desobediente, agora ele é obediente. É a característica de alguém mudado, transformado em seu caráter. Se ele era presunçoso, se ele era avarento, se ele era ingrato. Eu ouvi o nosso apóstolo dizer certa feita que a ingratidão é a arma que mata o amor. E a pior coisa é você conviver, andar com uma pessoa ingrata. E aqui está falando de ingratos não a homens, ingratos a Deus. Mas quando o homem tem um encontro verdadeiro com Jesus e se deixa ser moldado pelo poder da sua palavra, irmãos, sabe aquela palavra que está escrito lá em Hebreus? Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e esta palavra ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra muda o caráter do homem. Ele não vai ter mais a aparência de bonzinho, ele não vai ter mais a indumentária de crente, ele não vai ser reconhecido como crente apenas na esfera terrena, mas os céus irão testificar do seu testemunho, da sua vida, da sua mudança, do seu caráter. O inferno vai testificar que ali verdadeiramente é um homem transformado por Deus. Por quê? Porque o evangelho, ele é poder de Deus para transformação. Então nessa noite eu te chamo a atenção para que você se afaste de qualquer que tenha aparência, mas não tenha a eficácia do evangelho. Não sente em rodas de escarnecedores. Não caminhe com pessoas ingratas, maldizentes. Não desfrute de comunhão com quem não dá ouvidos ao Espírito de Deus. Porque a preocupação de que Paulo disse, afasta-te deles, é porque lá antes em Coríntios ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E os antigos dizem, dize-me com quem tu andas, eu te direi quem és. E uma verdade é que o homem ele é altamente influenciado. Por isso o apóstolo diz, estes que têm aparência, homens que se dizem pastores, mas não congregam, homens que se dizem crentes, mas não são fiéis à integralidade da palavra. Muitos estão seguindo homens pelo YouTube, ensinamentos contrários à palavra de Deus, homens que estão muitas vezes ocupando um altar, agindo de mentira, de engano, pensando somente em si mesmo. Cuidado, o Senhor está dizendo, afasta-se dele. Fala para o teu irmão, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado aonde você está se alimentando.
a preocupação desta igreja, deste servo que vos fala, por mais que eu possa não ter aquele conhecimento que muitos por aí têm, a minha preocupação é de lhes dar o leite puro, o alimento genuíno, o pasto saudável. Agora qualquer outro que quiser inserir, porque muitos não pregam mais a palavra como que suficiente, precisa trazer algo de fora para colocar aqui, precisa pegar um pouco de filosofia, precisa pegar um pouco de historiador, e muitos vão pregar, não prega mais a palavra simples. Ele conta de Joséfo, ele conta dos pais da igreja, não tem nada contra isso, jamais. Ele prega sobre o aramaico, sobre o hebraico, mas a palavra que é simples, ele está deixando de lado. Está abrindo mão do evangelho simples de Jesus. Aquela palavra que eu e você ouvimos, a qual foi enxertada em nós e nos deu firmeza para prosseguir até aqui. Aleluia! E eu pergunto, o que nós estamos fazendo no tempo de hoje? Porque esses tempos trabalhosos, se Jesus não voltar já, o que será da próxima geração? Porque essa geração foi forjada aqui na palavra, foi forjada aqui na oração, foi forjada aqui na comunhão. Procure no culto de ensino quantos jovens, quantos adolescentes, quantas pessoas mais novas estão frequentando. Procure nas escolas dominical, procure nos cursos de teologia. Não há um interesse na oração. Quantos estão aqui sendo forjados na oração? Mas é nesse tempo difícil que o Senhor quer formar uma igreja forte. Então, se você é a igreja, é a sua hora. Se você é a igreja, esse é o seu tempo. Se você é a igreja, essa é a sua oportunidade de fazer a diferença onde você pisa a planta dos seus pés, de fazer a diferença onde você chega, de fazer a diferença onde você foi colocado. Sim, no seu lar, você tem a responsabilidade na sua casa de levar os seus filhos ao Senhor. Coitadinho, está com sono, está cansado, eu vou deixar ele em casa. Eu já ouvi pessoas que diziam assim dos filhos: eu não insisto, não quer vir, fique em casa. Criança. Hoje, adultos: filho, vamos para a igreja. Não quero. Ai, Senhor, salva meu filho. Enquanto você tem a oportunidade, faça a tua parte. Cansado, querendo ou sem querer, faça a tua parte. Eu conversava ainda hoje, nós somos a geração que não tinha salinha de ministério infantil, que não tinha aulinha dividida por classe etária. Não estou falando contra, não, é muito bom isso ter hoje, mas nós somos daquela época que tinha um banco da igreja aqui, ó, que era só criança, e tinha 2 diáconos, um de cada lado. Não pode levantar, não pode ficar em pé. Se para ir no banheiro tinha que pedir, fazia xixi na calça, mas não podia sair. Mas hoje a gente vive um tempo que não há compromisso. Chega na igreja, dá uma sede que não dá no dia inteiro. Chega na igreja, dá uma vontade de ir no banheiro que não foi o dia todo. Chega na igreja, dá vontade de comer. Comer você come em casa. Beber água, bebe depois do culto. Nós precisamos, enquanto estamos no templo, dar ouvidos ao que está sendo ensinado, pregado, porque é para o nosso crescimento espiritual. Nós só vamos continuar firmados em Cristo Jesus se continuarmos dando crédito ao ensinamento da palavra dele. Não podemos negligenciar isso. É melhor ter um culto tendo um barulho de criança, que às vezes tem criança que chora, que não tem problema, estão aqui, ó, do jeitinho delas, ouvindo a palavra. Pensa que Radassa não está prestando atenção? É que nem na sua casa, a televisão está ligada, a criança está brincando, está desenhando, mas ó, não é que nem a gente homem não, porque homem tem as caixinhas, né? Homem não assiste televisão, ele fica com o controle mudando. Se a mulher fala, ele não ouve. Você está conversando com a mulher, ele não consegue fazer outra coisa.
É verdade, eu sou desse jeito. Já estão concordando aqui sem eu perguntar, tá vendo? Mas criança não, criança ela consegue prestar atenção em tudo. Aqui ó, Guilherme tem fotos, tem registro dele pequenininho. A primeira igreja que dirigimos, ele sentava assim, nesse primeiro banco aqui, ó, nessa cadeira que o senhor está. Ele ficava assim, ó, na pregação, ele ficava assim no culto, prestando atenção em tudo. Nós somos essa geração, preservada por Deus. Sabe aquela resposta que Deus deu para Elias? Para de reclamar, rapaz. Para de achar que é só você, eu ainda tenho remanescente. Para de pensar que todo mundo é pior do que você, rapaz, eu ainda tenho 7.000. Aleluia. Por favor, pegue na mão dessa pessoa que está aí do seu lado, diga para ela: nós somos esse remanescente. Nós somos esse que recebemos instrução e vamos continuar instruindo. Nós somos esse que recebemos a palavra e não negociamos a palavra. Nós não vamos barganhar a verdade da palavra de Deus. Enquanto vão surgir muitos se apostatando da fé, esta igreja ainda tem um povo, ainda tem um grupo de irmãos que lutam, que batalham pela defesa da fé. Daqueles que sabem que a palavra ela não mata, mas é como o Senhor disse a Joel, a Oséias: eu faço a ferida, mas eu curo a ferida. Porque a palavra é isso, sim. Às vezes ela nos fere, a palavra às vezes nos exorta, mas é para nossa saúde espiritual, é para o nosso cuidado espiritual, é para o nosso crescimento espiritual. É porque nesses dias difíceis isso nos forja como soldados preparados para a mais acirrada guerra. Deus está nos forjando para passarmos por essa terra de cabeça em pé, portando a espada do Espírito, sendo revestidos a cada dia, fortalecidos pela força do seu poder. Coloca-se em pé. Aleluia. Ora aqui, pastor Edson. Ora mandora bahaso e haste. Era basuca mubuhashi ele haste. Anda comigo morrai ele assore bibi cheia hasala hasu. Ararabasari oriarara sue que o momo que arabasieio. Alamanduria sei amasuca biosia. Oh que mama senduria so é que amanduria saia da rasu bibiei o mama sete que homem. Glória a Deus. Ora basura babaio assaio que me bias. Aleluia. Alabassa que a cera batu que me bias. Onda camaboa cheio que me assaia. Ó Deus, nós te damos graças. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque verdadeiramente os tempos são difíceis, vivemos tempos trabalhosos, mas ainda está acesa, Senhor, a chama da esperança da sua vinda. Nós temos a certeza de que estás conosco. Oh Senhor, que o poder da tua palavra venha nos inflamar a cada momento em nossas vidas, e o teu nome seja engrandecido sobre cada vida e lar representado aqui nesta noite. Ah, Senhor, dou-te graças por esta mensagem tão maravilhosa aos nossos corações.
Alcance as vidas que estão, Senhor, nos assistindo pela internet. Visita os lares, Senhor, oh meu Pai, de uma forma toda especial. Porque nós cremos sim, meu Pai, que ainda há o remanescente, Senhor. Ainda há aqueles que estão salgando a terra. Ainda existem aqueles que estão sendo luz para este mundo. Oxalá, Senhor, que Tu possas olhar para nós nessa noite e encontrar em nós os verdadeiros adoradores que Te adoram no Espírito e em verdade. Que a Tua palavra alcance-nos, Senhor, de forma especial. Oh, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, permaneça em nossas vidas, fortalecendo, fortificando, dando graças, abrindo a nossa mente, a nossa visão, para esse tempo do fim, Senhor, que se aproxima, e que possamos estar prontos para o dia da Tua vinda, e o Teu nome ser glorificado entre nós. Dê a Tua bênção ao Teu ungido, meu Senhor. Guarda ele, guarda o Teu servo, o nosso pastor, guarda a sua família, Senhor. Guarda-os, ó Pai, em Ti. Esconde-os, meu Deus maravilhoso, no Teu pavilhão, ó Deus. A Tua palavra diz que no dia da adversidade nos esconderá no Teu pavilhão, no oculto do Teu tabernáculo nos esconderá. Esconde esta igreja, esconde este povo, guardando-nos, Senhor, de todos os males desta vida. Assim nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Alabassura bacandarabachai.